Olá, queridos e amados irmãos, mais um devocional. E com este tema, mais uma tempestade. Nós vamos fazer a leitura em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Porém, nós iremos também fazer menção à leitura paralela em Marcos capítulo 6 e João capítulo 6 também. Mateus capítulo 14, o verso 22 diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Muito bem, meus queridos e amados. O nosso Salvador andou sobre as águas para revelar aos seus discípulos sua plena divindade. Esse milagre engrandece a realeza de Jesus Cristo. O pedido de Pedro, quando disse: Manda-me ir ter contigo, ele usa aqui uma expressão que significa a ordem de um rei. Então, este milagre engrandece a realeza do nosso Salvador. Os milagres realizados por Jesus Cristo durante seu ministério terreno tinham como objetivo principal apontar para a sua pessoa como sendo o verdadeiro Filho de Deus, enviado ao mundo conforme prometido nas Escrituras. Para os discípulos, esse milagre serviu para fortalecer a fé. Eles aprenderam que quando a fé está depositada em Cristo, o Filho de Deus, não há nada a temer. É interessante, meus amados, que Mateus ele registra a reação dos discípulos em harmonia ao propósito principal do milagre. Eles adoraram ao Senhor dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. No versículo 33. Outro fato interessante é que este acontecimento se dá após Jesus ter alimentado uma grande multidão, com a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. E diante de tantos milagres presenciados, a multidão queria arrebatá-lo para fazer rei de Israel. E é interessante que Marcos, capítulo 6 e o verso 45, a parte A, diz assim que, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Então o Senhor obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante. Nessa tempestade, mais uma tempestade, eu quero aqui aplicar 4 lições. 4 lições. A primeira lição: quando Ele nos envia para situações difíceis, Ele nos livra de algo muito pior. Aqui em Mateus capítulo 14,
E o versículo 22 diz, e logo ordenou. A ideia aqui é forçar, compelir, empurrar, obrigar, fazer mover mediante a força propulsora. E interessante que João, ele explica a pressa de Jesus em despedir a multidão e em mandar seus discípulos para o barco. Sabe a razão? A multidão desejava coroar Jesus como o rei dos judeus. E em João capítulo 6, verso 15, diz a Escritura que, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Então, foi nesse contexto que ele ordenou que os discípulos fossem para o mar, para o meio daquela tempestade. Jesus sabia que aquilo seria um movimento catastrófico. O que eles queriam fazer. E os discípulos, juntamente com aquela multidão, seriam presas fáceis para os soldados romanos. O nosso Salvador se compadeceu e valorizou a vida daqueles homens, mulheres e crianças. Os enviou para o mar, para uma situação difícil, porém para livrá-los de algo muito pior. Uma vez que Jesus sabia que a tempestade estava prestes a vir, por que os mandou deliberadamente para o meio dela? Porque os discípulos estavam mais seguros no meio da tempestade e dentro da vontade de Deus do que em terra com aquela multidão e fora da vontade de Deus. Foi gloriosa a experiência de Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, desfrutando da comunhão com o Filho de Deus, do que ficar fora da fornalha, no conforto e adorar uma imagem. Meus amados, não devemos jamais julgar nossa segurança apenas com base nas circunstâncias. Os discípulos, de fato, enfrentaram uma tempestade, porque eles obedeceram a Cristo e também precisavam ser aperfeiçoados. Jesus os envia para até aperfeiçoar a fé deles. Em uma outra tempestade, Jesus Cristo estava no barco com eles. Mas agora, Cristo ficou fora do barco e queria dar uma lição importante para eles. É interessante que muitos cristãos têm a ideia equivocada de que, ao obedecer à vontade de Deus, só vão navegar por águas tranquilas. Mas o nosso Salvador nos disse que no mundo tereis aflições. João capítulo 16. Quando nos encontramos numa tempestade por causa da nossa obediência ao Senhor, devemos lembrar que Ele nos trouxe até aqui e cuidará de nós. A segunda lição. Quando Ele nos envia para situações difíceis, Ele está nos vendo e orando por nós. Em Marcos capítulo 6 e o verso 46, diz que, tendo-os despedido, foi para o monte a orar. E no versículo 48 diz que, vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele está vendo seus filhos, o seu povo, e está orando por eles. E é interessante, meus amados, que essa cena aqui é uma cena muito maravilhosa, até do que está acontecendo hoje. O povo de Deus está no mar, numa tempestade. O Senhor Jesus Cristo está no céu, intercedendo por nós. O Mestre estava vendo os discípulos e sabia da situação deles, assim como nos vê hoje e sabe das nossas necessidades. Jesus orou por seus discípulos para que sua fé não falhasse. Ele está no céu intercedendo por nós, vendo todas as nossas necessidades, ciente de todos os nossos medos. Ele está no controle da situação.
Terceira lição: quando Ele nos envia para situações difíceis, Ele vem nos socorrer. Em Mateus capítulo 14 e o verso 25, a Escritura diz que à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Muitas vezes nós temos a impressão de que Jesus nos abandonou justamente no momento mais difícil da nossa vida. Meus amados, o nosso Senhor, Ele vem nos socorrer. O nosso Jesus sempre vem ao nosso encontro durante as tempestades da vida. Lembra de Isaías 43, verso 2? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Talvez não chegue no momento que desejamos, pois sabe qual é o momento que mais precisamos dele. Nosso Salvador mostrou aos seus discípulos que a coisa que eles mais temiam, no caso do mar, era apenas um caminho para que se aproximasse deles. Jesus anda sobre o mar. Geralmente tememos os momentos difíceis da vida, mas acabamos descobrindo que eles servem para nos aproximar do nosso Salvador. Por que os discípulos não reconheceram Jesus? Se estivessem esperando com fé, teriam reconhecido seu mestre de imediato. Porém, eles pensaram que era um fantasma. Olha, meus amados, o medo e a fé não podem conviver no mesmo coração, pois o medo sempre nos impede de ver a presença de Deus. Interessante também aqui Pedro, a sua coragem e fraqueza. Qualquer um é capaz de ficar sentado num barco e observar, mas é preciso coragem, é preciso de fé para sair do barco e andar sobre as águas. E ele fez isso, porém afundou, porque sua fé vacilou. Ele tirou os olhos do Senhor e olhou para as circunstâncias ao redor. E o nosso Senhor fez aquela pergunta: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro começou com fé, mas terminou afundando, pois viu dois caminhos em vez de um. Porém, ele nos ensina uma lição. Ao perceber que estava afundando, ele pediu socorro ao Senhor. Clamou quando estava começando a afundar, não quando já estava se afogando. Foi uma experiência difícil para Pedro, mas Pedro realmente aprendeu, porque ele reconheceu quem era Pedro e ao mesmo tempo que reconheceu quem era o Senhor. As tempestades da vida não são fáceis, mas são necessárias. Nos ensinam a confiar somente em Jesus Cristo e observar a sua palavra, quaisquer que sejam as circunstâncias. Quarta e última lição: quando Ele nos envia para situações difíceis, Ele nos fortalece até o fim. Podemos falhar ao longo do caminho, mas no final, Deus será bem sucedido, porque Ele sempre vence. Jesus e Pedro andaram sobre as águas juntos e entraram no barco. A experiência de Pedro foi uma bênção não apenas para ele próprio, mas também para os demais discípulos. Ao verem o poder de Jesus Cristo dominando e acalmando a tempestade, não lhes restou outra coisa a fazer senão adorá-lo. Depois que Jesus acalmou a primeira tempestade, eles disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas aqui eles podem dizer: verdadeiramente és filho de Deus. A experiência dos discípulos na tempestade pode ser um estímulo para nós quando atravessarmos as tempestades da vida. Este mundo é como um mar furioso que se levanta de repente para nos fazer afundar e afogar. Sozinhos, aliás,
não temos como suportar os problemas e dificuldades, mas quando clamamos em meio às lutas desta vida, pelo nome do nosso Senhor, imediatamente Ele se faz presente para nos livrar. Mesmo em meio às tribulações, podemos contar com a ajuda do nosso Salvador. Vai passar. Vamos lembrar de 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por Tua graça em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos da salvação, da comunhão com o Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a descansar no Senhor, cada dia. No nome de Jesus nós oramos, no Seu nome. Amém. Até o próximo.